Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana de Urbano. Hoje é dia 10 de julho de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco e desfazendo toda a obra das trevas. É que eu peço nessa hora, em nome de Jesus, amém? Palavra do Senhor hoje, a gente terminou ontem o livro de Josué, né? E hoje a gente vai estar entrando no livro de Juízes, tá? E eu quero crer que Deus tem muitas coisas pra mim, pra você nesse livro. É um livro que tem, deixa eu ver, quantos capítulos? Meu Deus. Ruth, né? Tem 21 capítulos, né? Depois a gente vai entrar no de Ruth e assim sucessivamente, até terminar todo o Velho Testamento. Não sei, né, quanto tempo vai ser, mas eu tenho certeza que vai ser mais de um ano. Isso aí eu tenho certeza, né? Mas vamos que vamos, né? Porque o Senhor quer que a gente medite na palavra dele, porque sem a palavra dele a gente não tem conhecimento da verdade da palavra, né? Não vamos dizer que ninguém é 100%, 100% só foi Jesus, mas a gente aprende um pouquinho para o nome do Senhor ser glorificado. Cada vez que a gente medita na palavra, né? A gente se achega mais próximo de Deus. Por quê, né? Porque a palavra, né, é uma das bases, é base principal, né, do evangelho, né? Pra gente ter uma vida com Deus, você tem que meditar na palavra, ter um jejum, ter um devocional, ter uma vida de oração, né? Oração, jejum e palavra são armas assim. Nossa, é só assim pra gente, né, vencer este mundo carnal, né? Porque nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Vamos lá? A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Que eu, a missionária Ana de Urbano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo do canal é pregar a tua palavra, linda, perfeita, maravilhosa como ela é, né? Trazendo o perfume de Cristo para a salvação de todos que aquele nele crê, né? Tenha vida eterna, Senhor. Senhor Deus, me ajuda a ministrar a tua palavra, Senhor, para que a tua mão potente, Senhor, possa estar sobre a minha vida, na Manassuda e Comanai. Senhor, me dê humildade e sabedoria da tua palavra, é que eu te peço, derraçou, derrécia, nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, que eu venha simplesmente ministrar a tua palavra como ela é e que o Senhor tem para passar nos nossos corações e que eu diminua e que o Senhor cresça. Amém? Amém, Jesus? Nossa, uma alergia. Nesse frio, menina, a gente que tem rinite, a gente pega a sopa no guarda-roupa, já começa. Já começa os ataques dos pelinhos, né? Terrível. Aleluia. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Vamos prosseguir, tá bom? Deixa eu só marcar aqui. Aí, continuamos. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos dele, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni e Bezeque, lutaram contra ele e o derrotaram, os cananeus e os fariseus. Adoni e Bezeque que fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés, né? Vamos prosseguir, porque essa história aqui é uma história bem... Uma vez eu vi uma pregação dessa história que ficou assim, na minha mente, que nunca mais saiu, tá? Vamos prosseguir, para a gente saber quem é Adoni Bezeque. Então Adoni Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora... Oi, amor, a mamãe tá aqui. Apanhavam migalhas
debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu lhes fiz. Eles os levaram para Jerusalém, onde morreu. Então, Judá, né? A introdução já vai falar ali dos caminhos, né? De Jerusalém, ali após a morte de Josué, né? Então, Judá, como ele é mais velho, ele recebe a liderança da posição ali, né? De estar guerreando. Eles têm que guerrear contra os cananeus e os jebuseus, né? Os cananeus e os fariseus, desculpa. E aí, igreja, tinha que entregar na mão deles. Então, só que nessa guerra tinha um rei, né? Que ele chamava Adoni-Bezeque. E esse rei, ele era terrível, igreja, ele é terrível. Então, segundo diz a história, diz que ele tinha 70 reis que comiam as migalhas debaixo da mesa dele. O que ele fazia? Ele arrancava os polegares, né? Das mãos, né? Dos dedos das mãos e dos pés. Então, as pessoas não tinham como pegar. Você tá entendendo? Tamanha era a maldade dele. Ele mesmo relatando aqui, né? Aqui, ó. Adoni-Bezeque, que fugiu, mas dele os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Arrancaram-lhe, né? Por quê? Como é que... Gente, ele fazia isso para humilhar, tá? Para humilhar aqueles que ele pegava, tá? Ele humilhava. E agora ele diz que Deus estava retribuindo ele porque ele estava passando pela mesma situação, né? Esse Adoni-Bezeque. Então, a gente vê, né, que o papel de liderança de Judá aqui, né? A gente sabe também que já foi previsto nas bênçãos de Jacó para com o seu povo, né? E a gente... E contando essa história, então ele tinha que estar na frente, né? E aí ele vai, né? E me chama muita atenção que ele vai, luta com os fariseus, os cananeus. E ali, mais ou menos ali onde esse Bezeque, né, é localizado ali, ele é preso, tá? E os seus exércitos ali né, vai com tudo e leva ele cativo, ok? Mas quando eles cortam as mãos, né? Cortar os polegares das mãos e dos pés, né? Ele deixava o prisioneiro que é impotente, tá? Ele se tornava mutilado, ele se tornava inútil ali. Então, e isso era, segundo, né, os historiadores, a palavra era algo muito comum, né? No Antigo Testamento. Era uma maneira de incapacitar, né? Deixar a pessoa incapacitada para o serviço militar, né? Até para guerrear, ou seja, né? Ficava, vamos dizer, impotente. Aí, esses 70 reis, né? Provavelmente, porque tinha muitas cidades, tinha muitas cidades, e tinha cidades que tinham reis, né? Então, provavelmente era reis que ele invadia as cidades, tomava posse e trazia esses reis cativos e humilhava eles, né? Deixava eles impotentes ali. E ali Deus retribuiu a ele tudo que ele havia feito para com os outros, ok? Então, aleluia, né? Foi-lhe retribuído todo o mal, né? Que ele fazia aqueles a qual ele tomava cativo. Vamos prosseguir. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém, conquistaram e mataram seus habitantes ao fim da espada incendiária. Jerusalém, a gente sabe, né? Oh, Jerusalém. Vamos continuar para vocês entenderem. E eu também, né? Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra de Negueb, na Cefela, e avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada de Criate Arba, e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debe, anteriormente chamado Criate Sefé, e disse: Caleb, darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Criate Sefé. Então a gente vê que aleluia, né? Essa fala aqui de Axa, né? A gente vê um pouquinho antes, tá? No livro de Josué, tá? No livro de Josué tem essa parte aqui de Axa, tá? Eu até preguei sobre isso, se eu não me engano, acho que foi a semana passada, tá? E tinha esse negócio da pessoa conquistar e eles dar a sua filha como preço, fazer ali, tipo, vamos dizer, uma aliança, né? Que era o preço da noiva, né? E aí depois a gente vai ter que essa Axa, ela pede terra para o seu pai dá, né? Pede pro seu marido pedir, seu marido pede e seu pai dá terras para elas ali no Negueb, tá? A gente estudou isso, é que eu não me lembro agora onde é que tá. Acho que tá em Números 14, Números 14. Eu vou até marcar aqui, número 14, 16/9, tá? Sobre a Axa. Mas em Números não pode ser. Gente, não é Números, não. Se não me engano, foi Josué. Não, foi em Josué mesmo, não foi em Números. Eu vou olhar direitinho aqui, peraí aqui. Oi, igreja, vamos voltar então. A Axa, ela está em Josué,
tá? 14, Caleb recebe Hebron. Aí, tá aqui nessa parte, quer ver? Porque Caleb, ele foi o primeiro a receber a parte das heranças da terra. E Josué foi o último, tá? Então, a gente vê que ele chega aqui, né? E chega uma parte aqui que Caleb recebe a terra em Hebron, que tá em Josué 14, 6. E Josué 15, versículo 16... Não, Josué não. É Josué 15, versículo 16, assim. E Caleb disse, darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefé. Assim, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher, tá? Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. E assim que ele desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela, já que me deu terras o Negueb, dei-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores às inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. Então a gente vê, né, que quando fala de Axa aqui, né, fala, né, né, da filha de Caleb, tá? Que daí ela casa com Antoniel. E é uma história bem... E é bem... Como é que se diz, gente? É linda, né? É bem linda. Do 12... Eita, meu Deus. Ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? Peraí, igreja. Então, a gente vê, né, que essa Axa, né, é a filha de Caleb. Entendeu? Vamos continuar. É que a palavra, ela é muito rica. Então, se a gente não prestar atenção, vem assim, tipo assim, Josué fala, e aqui vem Juízes fala, né? E esse Otoniel, depois, é o primeiro juiz, né? Do livro de Juízes, que é o esposo dela, tá? Mas vamos prosseguir pra gente entender. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher, né? Então, ele conquista, ok? Aí vamos prosseguir. Um dia, quando já vivia com Tonel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? E ela respondeu, dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Negueb. Dê-me também fontes e água, e Caleb lhe deu as fontes superiores e inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com o homem de Judá e passaram a viver entre o povo de Judá, no Negueb, perto de Arad. Então, a gente vê, né, que essa história, né, tá repetindo aquilo que foi dito, né, aqui sobre Axa. Vamos lá prosseguir, no 17. Depois, os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotou os cananeus que viviam em Zefate e destruiu totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Orma. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon, Ecrom, com seus territórios. Então, eles saíram conquistando, né? O livro de Juízes começa muito com conquista também, tá? E depois a gente vê muita guerra, mas a gente vê também muita desobediência, né? E Deus sempre oprimindo o povo adorava deuses cananeus, deuses, né, pagão, e Deus oprimia e o povo orava, pedia a Deus, Deus levantava um juiz, e é assim que esse livro é, né? O Senhor estava com os homens de Judá. Então, o Senhor estava com os homens de Judá. Então, Deus estava com esse povo. Então, o povo estava, né, firme e forte. Eles ocuparam a terra central, mas não conseguiam expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerras feitos de ferros. Vamos prosseguir. No 20. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Caleb, tá? Hebron foi dada a Caleb. Lembra da sua filha Axa? A gente acabou de ler. Tá lá em Josué 14, né? Fala que Hebron foi dada a Caleb. Hebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enac, os enaquitas. E os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Vamos prosseguir. Jebuseus. Jerusalém. Os homens da tribo de José, você sabe... Não vou ficar falando, depois a gente vai estudando, vai ver. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram, mostre-nos como entrar na cidade e nós lhe pouparemos a vida, né? Olha só, quando
os espias viram, quando os espias viram o homem sair da cidade, disseram-lhe, mostre-nos como entrar na cidade, nós lhe proparemos a vida. E aí, vai aí no 25. E ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos hititas, e onde fundou uma cidade, ele deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje, né? Então, este homem, por ter ajudado ali, né, o povo de Israel ali, né, ele foi poupado a sua vida, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-seã e de Tanaaque, e de Odor, e de Bebla, e de Megido, nem também os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela cidade, né? Os cananeus, não, nós não saímos daqui, né? Os cananeus estavam, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalho forçado aos cananeus, mas não os expulsou completamente. E Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Mesmo ali, né, com trabalhos forçados, ou seja, até, né, nos dias, né, tava lá no meio os cananeus, tá? Esse povo tava lá no meio, não expulsou, tá? E continuaram a viver no meio deles. Vamos lá pro 30. Nem Zebulon expulsou os cananeus, nem Zebulon, que viviam em Quitron e em Nalu, desculpa. Mas eles permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalho forçado. Então, eles não foram, né, totalmente exterminados. Então, eles ficaram como trabalhando em trabalhos forçados, né? Trabalhos pesados. Aquilo que eles não queriam fazer, eles eram submetidos a fazer, ok? Continuamos. Nem a Séria expulsou os que viviam em Acon, Sidom, Alabe, Axa, Helba, Efec, Reob, e por esse motivo o povo de Asséria vivia entre os cananeus, né? Então, os cananeus estavam lá no meio. E vamos prosseguir. Então, provavelmente, acho que se tornava, tipo, algo comum, né? Eles estarem ali no meio vivendo. É muita coisa, né? A palavra diz que, né, quando eles não expulsaram os cananeus, né, que era para expulsar, era algo que era para ter tirado, né? Então, eles não conseguiram expulsar, então eles não cumpriram as ordens de Deus, né? Quando o povo de Israel não expulsa os cananeus, né, de lá, eles fazem, assim, totalmente descumprem a vontade de Deus, né? Descumpre. A gente tem que ficar escrevendo, deixa eu parar. Por quê? Porque os cananeus possuíam armas muito superiores, armamentos, carros de ferro, a gente viu, né? E também Israel acabou desobedecendo porque deixou, falou, não vou, né? Mas se eles tivessem persistido, Deus tinha dado a vitória para ele, porque Deus falou que a vitória, que a terra era deles por completo, né? Então, quando eles tratam, quando eles não, eles acabam fazendo isso, eles acabam fazendo um tratado com cananeus, um tratado assim, vamos dizer assim, subliminar, né? Mesmo pensando que não, mas sim, porque eles estão lá no meio, né? A mesma coisa, eu pego uma pessoa, tipo, que eu sei que é uma pessoa assim, vamos dizer assim, sem moral nenhuma espiritual, e trago para trabalhar na minha casa. Eu estou fazendo uma aliança com uma pessoa totalmente, né? Que pode trazer, pode trazer, como é que eu posso dizer, costumes a qual, né, os meus filhos e eu posso, né, nos envolver futuramente. Porque não adianta, igreja, a gente falar que não, porque se envolve, tá? E aí, 3. Então, Israel, o que acontece? Ele viola a aliança de Deus, né? Ao fazer isso, ele viola totalmente, porque era uma ordem, né, dos seus antepassados. Estava na lei não, estava no mandamento, que era para, né, os jebuseus, os heveus, os hetitos, era para, né, expulsar, né? Então, se Deus testou a fidelidade dos israelitas, eles falharam, e falharam feio, né? Então, a obediência aos mandamentos de Deus foram 0, tá? Então, é terrível. Então, aí Deus dá uma oportunidade para eles de tentar, né? Como eu posso dizer? Ter o seu exército armado. Mas, vamos ver o que acontece. Vamos prosseguir. Vamos lá. O povo de Israel é terrível, tá? E por esse motivo, o povo de Asséria vive entre os cananeus. Vamos lá.
que habitavam naquela terra, nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vive entre os cananeus. Então, os cananeus estão lá, igreja, tá? Os cananeus estão lá no meio do povo. Então, não adianta, tá? Eles não fizeram ali o que Deus mandou por completo. Prosseguimos, né? E você sabe, né? Bet-Semes significa Deus Sol, né? Então, a idolatria é grande, né? Aleluia, glória a Deus, Ramandassura Midecomanai. E aqueles que vivem em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Mesmo assim, né? Podiam estar trabalhando ou podem? Sim. Mas o trabalho não é mais importante do que a ordem de Deus, né? Os amorreus confinaram a tribo de Dan, a serra central, não permitindo que descesse ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Eres, em Aijolã, em Sabim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram metidos a trabalhos forçados. Então, são pessoas, né, que resistiram, né, os amorreus resistiram, tá? E a gente sabe, né, o que acontece com esse povo, né? Fica lá no meio, né? E como eu posso dizer, eles acabam fazendo parte ali, fica ali no meio ali, como os cananeus, né? E é algo bem difícil, né? Porque os trabalhos forçados tem, mas não era o que Deus tinha para eles, né? Deus não queria trabalho forçado, Deus queria obediência, tá? Foram submetidos a trabalhos forçados. Vamos lá para 36. A fronteira dos amorreus, da subida de Acrabã até Selá, os mais adiante. Então, não teve, vamos dizer, né, aquela destruição total que Deus falou, né? Deus falou. Terra dos amorreus, dos jebuseus, dos amorreus, dos fariseus, vou dar na sua mão para destruir tudo. Por quê? Por causa das alianças do povo pagando, dos bosques, tudo, né? Mas o povo... Nossa, minha unha tá tão doendo. O povo se mantiveu assim, desobediente, né? E aí, daqui em diante, a gente sabe o que acontece com o povo de Israel, né? Josué, ele tinha derrotado os amorreus anteriormente, né? Mas eles resistiram, né? E continuaram. E era um povo grande, né? E depois tinha os danitas. E a igreja era muito povo, né? Era muito povo. Era tipo nos dias de hoje, vamos supor. Se Deus escolhesse São Paulo para ser o povo pessoal dele. Igual Israel, o tesouro pessoal dele, né? Escolhesse São Paulo. Pensa o mundo inteiro, né? O mundo inteiro com seus costumes, com suas tradições. Aí é bem difícil, né? Não tem como, igreja, não tem. A gente tem que tirar os altares. Se Deus falar, sai do meio, não vai, né? Me chama muita atenção quando o Senhor chega ali para Abraão e fala assim, Abraão, sai do meio da sua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te dou, né? Por quê? Porque Tera, pai de Abraão, era totalmente idólatra. Naor, seu irmão, pai de Ló, demais, né? Então, e Deus tinha algo diferente com Abraão. Disse, não, você será pai de multidões, né? De você vai sair Israel, onde saiu. Então, assim, Deus, de uma família idólatra, Deus tirou um homem, Abraão, né? E deste homem, Deus amou uma nação, que foi a nação de Israel. Igreja, você consegue entender? Não dá para entender, né, a cabeça de Deus, porque Deus é Deus, né? Mas você consegue entender o trabalhar de Deus, né? Porque, olha só, né? Olha que o Senhor me fez lembrar aqui agora, ok? Deus fez o mundo perfeito, Adão e Eva, né? A serpente, né? Usada por Satanás ali, né? Entrou, falou, Eva caiu, Adão caiu. Depois, seu Caim, tem seus filhos Caim e Abel. Caim mata Abel. Depois de um tempo, nasce Sete, começa a invocar o nome do Senhor, e ali vem a descendência e tal. E aí a gente sabe do dilúvio, tudo, de Noé, canções da fé, né? Que sobrevive. E ali vem a descendência ali, né? E Noé faz parte da descendência de Sem. Acho que é de Sem, né? É isso mesmo, Sem cães da fé, né? Então, pensa que Tera era descendente de Sem e era idólatra, entendeu? Tinha muito o que fazer, né? Então, era bem difícil, né? Os camitas, né? Sem cães da fé. Então, a gente vê de uma história que a idolatria sempre fez parte do povo. Porque o coração do homem, ele é voltado, igreja. Não adianta, não adianta. Por mais, a gente tem que lutar, né? A diferença deste povo, comigo e com você, hoje é que nós temos o sangue e o nome de Jesus para repreender toda a obra das trevas, todo o desejo maligno, toda a vontade.
Igreja, e não adianta querer dar uma de doido e falar, ai, ninguém serve Deus 100%. O povo de Israel não serviu e a gente não serve também. Eles não serviram a lei nem os mandamentos 100%. E eu e você também não. E por isso que todo dia a misericórdia, a graça do Senhor está sobre mim e sobre a tua vida. Não se acha o tal, o fartão, que você pode, você não pode nada, tá? A gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo, né? É pelo nome e pelo sangue de Cristo na cruz, né? Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe e permaneça firme na presença do Senhor. Fique na paz. Deus abençoe.